Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos. E olha só, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de aulas do Direito do Trabalho Descomplicado para todos vocês que vão fazer a segunda fase da prova da OAB e também já estão aproveitando e se preparando para o concurso do TST, que em breve sairá o edital. E hoje, pessoal, eu vou conversar com vocês sobre rescisão do contrato de trabalho com base na CLT versus regime estatutário. Tema esse que já caiu em segunda fase de prova da OAB. Mas antes de mais nada, pessoal, quero saber o seguinte: você já está inscrito aqui no nosso canal? Se você já está inscrito no nosso canal, tudo bem, você já sabe que toda semana você recebe conteúdo novo de direito do trabalho, processo do trabalho, sempre voltado para a prova da OAB, para a prática trabalhista e também para concurso de TST e TRT, porque é sempre o mesmo conteúdo que irá te ajudar em todos esses caminhos. Agora, se você não está inscrito aqui no nosso canal, aproveita, aciona aqui as notificações para que toda semana você esteja sempre recebendo esse conteúdo. Se você já gostou desse tema de CLT para estatutário, já aproveita, dá um like nesse vídeo e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas também tenham acesso a essa oportunidade de conhecer direito do trabalho e processo do trabalho. E outra coisa, pessoal, por que você também tem que compartilhar esse vídeo? Porque esse vídeo irá divulgar o nosso canal e crescer, criarmos uma comunidade de estudantes e advogados da parte trabalhista. Já estamos chegando nos 1000 inscritos de forma orgânica. Aproveita, manda lá para o seu amigo, manda lá para a sua amiga, para a gente chegar logo nesses 1000 inscritos. Só falta 50 para que nós consigamos bater essa meta. Pessoal, olha só, o tema de hoje se refere a CLT versus regime estatutário. Isso foi objeto da prova, se eu não me engano, 39ª prova do OAB da segunda fase. Olha só o caso, era um funcionário chamado Celso, da empresa Águas Limpas. Isso me fez lembrar, inclusive, a empresa aqui, Águas do Rio. Mas, olha só, ele trabalhava na empresa Águas Limpas. A forma de contrato desse trabalhador era CLT e após a edição de uma lei estadual, migrou da CLT para regime estatutário. Regime estatutário, pessoal, é o estatuto daquele órgão público, previsto lá na Constituição da República, essa possibilidade. Então, ele saiu da CLT, ele migrou da CLT para o regime estatutário. A primeira informação que eu gostaria de passar aqui para vocês, embora essa banca da OAB ela não tenha nem entrado nesse ponto, eu gostaria de falar sobre esse contrato de trabalho e a forma de extinção do contrato de trabalho. Porque você precisa, às vezes, ter a base jurídica para você já ultrapassar alguns obstáculos e alguns raciocínios. E como muitas vezes o examinador da prova do OAB, ele faz as perguntas de forma objetiva, nem sempre você está atento a esses detalhes. A primeira informação é a seguinte: já disse para você que teve essa migração do regime CLT para o regime estatutário. Mas qual é a consequência jurídica no contrato de trabalho desse trabalhador? Você acha que simplesmente altera sem nenhuma consequência jurídica?
Claro que não. São várias consequências jurídicas que vamos indo adiante a fim de chegar a um objetivo. Quando teve esta alteração, esta migração de CLT, houve, na verdade, a extinção do contrato de trabalho. Essa que é a verdade. Houve a extinção do contrato de trabalho através de um instituto chamado resilição. Eu até coloquei aqui essa resilição. O que geralmente é a resilição? É quando ocorre, por exemplo, o pedido de demissão, a demissão sem justa causa ou aqui o distrato. Porque olha só, vamos imaginar o dia a dia desse funcionário, desse ex-funcionário através de CLT aqui. Ele deve ter recebido a informação e a proposta de migrar de CLT para regime estatutário. Ele recebeu essa informação que caso ele quisesse permanecer trabalhando nesse local, nessa empresa, ele deveria ter a sua alteração. Só que essa alteração do regime CLT para o regime estatutário, automaticamente deverá ocorrer a extinção do contrato de trabalho. Por um caminho normal, embora a prova não tenha falado nada disso, mas nós temos que entender que ocorreu alguma dessas hipóteses aqui. Ou o pedido de demissão, que eu acho muito difícil, porque através do pedido de demissão ele perderia vários direitos, ou poderia ocorrer a dispensa motivada, que na verdade é a demissão sem justa causa, onde o funcionário recebe geralmente todas as verbas rescisórias devidas, ou o distrato, que é quando as partes em comum acordo decidem por fim aquele contrato. Mas se ela quisesse de comum acordo por fim aquele contrato, provavelmente não teria o pagamento das verbas rescisórias. Mas fato é que, seja pelo distrato ou pela dispensa imotivada, e não foi discutido ali nada sobre verbas rescisórias, fato é que teve a extinção do contrato de trabalho. E isso é muito importante para a nossa conversa aqui. Por quê, pessoal? Porque lá no enunciado do OAB foi falado apenas que teve a alteração do regime CLT para o regime estatutário. E logo depois ele já falou em uma determinada data, 2019. E não explicou o que aconteceu. Ele só falou rápido da migração da CLT para o estatutário em 2019. E logo depois foi falar de aposentadoria. E quando ele quis se aposentar, ele entrou com ação, pedindo hora extras e outros pedidos. Só que o candidato que não estava atento não percebeu que numa frase ele falou bem rápido e objetivo, dizendo da migração da CLT para o estatutário. Mas você que não é desatento e está aqui comigo assistindo essa aula, você está percebendo o seguinte: quando tem a migração da CLT para o regime do estatuto, para o regime estatutário, você precisa saber que foi extinto o contrato de trabalho. Teve a extinção do contrato de trabalho, independente de receber verbas ou não. E se teve a extinção do contrato de trabalho, esse ponto específico terá extrema relação com a primeira pergunta que o examinador te fez lá na prova. Ele fez duas perguntas. A primeira pergunta que ele queria que você conversasse com ele, desse a resposta correta, era o seguinte: você, como advogado do réu, diante dessa situação, diante desse pedido
do funcionário que lá em 2022, lembra que a extinção do contrato de trabalho, a migração da CLT para a estatutária foi em 2019, ele se aposentou em 2022 e pediu horas extras e outros pedidos. Qual seria a sua postura, você advogada ou você advogado? Qual seria a tese a ser aplicada nessa primeira pergunta? É lógico, pessoal, que contestar o pedido de horas extras é muito óbvio, né? Se você não contestasse o pedido de horas extras que ele pediu, por favor, vai para outro lugar, porque você não seria advogada ou advogado trabalhista. Então, obviamente, é esse tipo de raciocínio que você precisa ter na prova do OAB. Era óbvio que você deveria contestar as horas extras. E quando o examinador ele te fez a pergunta, ele não estava querendo saber disso, porque isso era óbvio. Você até deveria colocar na sua resposta alguma coisa ligada a isso, tudo bem. Mas a pontuação maior, caso houvesse pontuação ali, não seria necessariamente na impugnação ou na contestação das horas extras, porque isso é óbvio. Ele está te perguntando algo ali que ele não conversou com você. Ele deixou muito nas entrelinhas. Ele deixou quase que escondido para você não ver. Ele só não conseguiu deixar mais escondido porque ele não podia, porque senão ia anular a prova. Mas quando ele falou da migração e quando ele colocou a data de 2019, é esse o raciocínio que você precisa entender. O enunciado ele colocou ali duas datas. Ele não falou o principal ou o que ele deveria ter falado, mas ele colocou que a migração foi em 2019 e falou que ele se aposentou e ajuizou a ação em 2022. Então você tem que ter o bom senso de raciocinar. Por que esse cara ele botou essas duas datas? Por quê? Porque a partir do momento da extinção do contrato de trabalho, inicia-se o período de prescrição, o prazo prescricional de 2 anos. Só caberá ajuizamento de ação até 2 anos da extinção do contrato de trabalho. Por isso que eu quis explicar rapidamente aqui para você sobre resilição e sobre extinção do contrato de trabalho. Porque ele não falou da extinção, porque se ele falasse da extinção, é óbvio que você ia perceber. Você não ia perceber não, você ia ver. Se você não percebesse, era porque você era cego e não teria estudado. Mas quando ele fala, se ele tivesse falado extinção, já estava ganha. Só que ele não falou que teve extinção, ele deixou para você raciocinar isso. Mas de qualquer forma, houve a extinção. Se houve a extinção, tem prazo de 2 anos para o ajuizamento da reclamação trabalhista. Então a primeira resposta que ele queria, principalmente, era o seguinte: que você, desde o início da ação, você como advogado do réu, você como advogado do reclamado, deveria arguir a prescrição bienal prevista no artigo 7º, inciso 29 da Constituição da República, bem como artigo 11 da CLT, que é aquele artigo que fala da prescrição bienal e da prescrição quinquenal. Os dois artigos falam dessas duas espécies de prescrição: prescrição bienal e prescrição quinquenal. Era essa a resposta principal que ele queria. E você precisa sempre ter esse raciocínio, senão você ia perder ponto aí. Aí, pessoal, no enunciado ele continuou, falou que teve sentença, a sentença foi procedente em favor do reclamante Celso e que a empresa, inconformada com a sentença de procedência de horas extras, iria recorrer. Só que aí ele continuou informando o seguinte: falou que essa empresa
recebeu informações, recebeu um documento que ele se utilizou da expressão documento novo, que eu coloquei aqui. Ele usou essa expressão documento novo. E qual é o ponto que eu vou falar aqui? Isso serviu até para a aula passada e sempre a gente bate nessa tecla. Pega as expressões da banca da OAB. Ela está te dizendo como é que ela raciocina, quais são as palavras que ela utiliza, quais são as expressões que ela utiliza. Ela já avisa como é que funciona o gabarito dela. Então essa expressão é documento novo. A empresa recebeu um documento novo e queria utilizar esse documento no seu recurso, no recurso ordinário. Nem me lembro se ela falou de recurso ordinário, falou recurso. E a partir daí, qual seria, você como advogado do réu, a sua tese para a juntada desse documento novo? Aí você iria se utilizar da súmula 8 do TST, que trata lá na sua ementa, juntada de documento. É permitida a juntada de documento novo, por assim dizer, apenas em algumas situações, caso a parte comprove o justo impedimento. Aí já vou falar das expressões aqui da súmula 8 do TST, para você juntar documento novo, porque a regra é o seguinte, a regra é, não se junta documento novo. Os documentos devem ser juntados pelo reclamante na inicial e documentos deverão ser juntados pelo reclamado na contestação. Essa é a regra. Às vezes o juiz ainda abre algumas exceções antes da instrução, no momento da instrução, antes da sentença. Agora, a priori, não seria o momento de juntar essa documentação. Mas a súmula 8 fala, quando existe justo impedimento, que a parte alegue e comprove que teve justo impedimento por não ter juntado esse documento, poderá ser juntado. Logicamente, sempre apreciado pelo juiz, sempre apreciado pelo tribunal. E além disso, a própria súmula continua também dizendo o seguinte: pode juntar documento quando surgir um fato posterior à sentença. Também está falando aqui na súmula. E é lógico que o tribunal, quando vai avaliar, ele vai avaliar tudo isso. Mas a questão é você conhecer aqui, era a resposta da segunda pergunta, conhecer a súmula 8 do TST. E era esse o gabarito que estava aqui nessa prova da OAB da segunda fase. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo para nós alcançarmos logo esses 1000 inscritos de forma sem ser patrocinada, sem se utilizar do tráfego pago, pessoal. Aproveita, vamos mandar para mais pessoas o nosso canal para que eles se inscrevam, para chegar a 1000 e compartilhando esse vídeo. E eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.